A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua entre em nossas mentes e em nossos corações nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo os livros dos profetas, né? E hoje a gente vai ver o profeta Sofonias. Aqui no canal, todo dia um vídeo novo, você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, né? Curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal. Uma leitura simples, né? Aqui estamos aprendendo juntos. Hoje a gente vai ver os castigos de Judá no capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar nos caminhos do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor na porta do peixe, um uivo perto da segunda porta e grande estrondo vindo dos montes. Uivai, vós, moradores de Mactis, porque todo o povo de Mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se acomodam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida,
porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E continua no capítulo 2, congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. E a partir do versículo 4, a gente vê o juízo sobre os filisteus. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador. A costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Juízes sobre Moabe e Amon, a partir do versículo 8. E eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque destruirá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas das nações. Imagina só, né? Esses povos estão sendo destruídos porque se engrandeceram contra o povo do Senhor, né? Como a palavra do Senhor diz, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, o povo do Senhor, né? Os exércitos adversários estavam se engrandecendo contra o povo do Senhor, né? Contra o exército de Israel. Então, Deus se voltou contra esse povo, né? Então, como a palavra de Deus diz, Deus luta por nós, né? Porque quando Deus tem quando ele promete algo, ele cumpre. E aqui no caso era a terra prometida, né? Ele tinha a promessa da terra que manava leite e mel. Aqui principalmente, aqui no início era Judá, então ainda faltava muito para a terra prometida, mas já o povo de Judá, que já era o povo de Israel, já era o povo do Senhor aqui, né? E o povo do Senhor aqui já estava, o povo do Senhor era protegido pelo Senhor e tinha as promessas divinas, tinha aliança com Deus aqui. Então, Deus os protegia, e quando vinha um exército contra esse povo, Deus lutava contra esse povo. Deus derramava o seu furor, né? Deus derramava o seu furor ali, e aquele exército ali, a gente ouve muito aqui, a gente ouve não, né? A gente lê muitos casos aqui na Bíblia, né? Que às vezes
os próprios soldados se matavam entre si, né, do próprio exército, ou em outros casos eram bolas de fogo que caía do céu. Bolas de fogo, se eu não me engano, foi na época do Egito, se eu não me engano, no deserto, né? Aliás, no deserto não, quando estava indo para a terra de Canaã. Que são muitos casos, e como a gente não, como eu não tenho um estudo mesmo da Bíblia, conhecimento mesmo da Bíblia, então me atrapalho bastante, né? Mas o importante é isso, que Deus protege os seus, né? Então, aqueles que andam no caminho do Senhor passa, lógico, por tribulações, né? Por exemplo, aqui o povo de Israel eram atacados, né, por outros exércitos, né? O povo de Israel tinha o seu exército, inclusive, para a batalha, mas eles eram atacados por outros exércitos também, mas Deus interferia ali, né? Quando, por exemplo, o exército era mais forte, então era Deus quem lutava, né? Quando o próprio povo quando o próprio exército de Israel tinha condições físicas e humanas para vencer, eles iam, mas normalmente sempre era Deus quem lutava. Deus dava forças para esses homens. Deus fortalecia esses homens, então eles sentiam o vigor para poder lutar e assim ganhavam a guerra, né? E ganhavam a batalha, aliás, ganhavam a batalha, mas quem ganhava mesmo era Deus, né? Porque Deus era quem fortificava os soldados, né? E a gente continua aqui, agora os juízos sobre a Etiópia e a Assíria, a partir do versículo 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos. Todos os animais das nações alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outro além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todo o que passar por ela assobiará e balançará a sua mão. E no capítulo 3 a gente vai ver a reprovação e a exortação para com Jerusalém. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz e nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás, aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos.
para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aqui, creio eu, ele está falando de quando voltar de Babilônia, né? Porque está falando da cidade de Jerusalém, que será desolada, aliás, né? Perdão, gente, estou um pouco... A dicção está um pouco ruim, né? Mas... lembre-se, né, que nós lemos que Judá e Jerusalém seriam destruídas, mas que o povo ficaria cativo 70 anos em Babilônia, né? Isso tudo por quê? Porque o rei, seus príncipes, seus sacerdotes, veja bem, sacerdotes, né? E seus profetas, todos eles profanaram contra o Senhor. E veja bem, sacerdotes e profetas, ou seja, teoricamente, filhos do Senhor. Os profetas, eles diziam em nome do Senhor, mas esses eram falsos profetas. Por quê? Porque eles diziam em nome do Senhor, mas o Senhor não falava com eles, né? Eles falavam paz em nome do Senhor, mas o Senhor não falava paz. Pelo contrário, lembra que nós lemos em Jeremias principalmente, né? Em Ezequiel a gente leu também, mas o principal foi Jeremias, que falou muito sobre o que iria acontecer se eles não se voltassem para o caminho do Senhor, né? Se não se arrependesse de seus maus caminhos e não se voltasse para o Senhor. E o que eles preferiram?
eles preferiram continuar servindo outros deuses, né? Para você ver a estultícia do demônio, eles fizeram, o demônio fez com que eles acreditassem que todo aquele mal que estava sobrevindo, estava vindo sobre a terra, ali sobre Judá, sobre Jerusalém, era porque eles pararam de ofertar a outros deuses, né? Deus mandou Jeremias ali, esclarecendo para eles que o mal sobreviriam a eles, porque eles estavam queimando incenso, né, oferecendo sacrifícios a outros deuses, e era para adorar somente ao Deus único, ao Deus vivo, né? Mas eles disseram que o Jeremias estava mentindo, que isso tudo estava acontecendo porque eles pararam exatamente de oferecer sacrifícios aos outros deuses. Então, que eles iriam voltar a fazer sacrifícios a outros deuses. Então, para você ver, o demônio, a esperteza do demônio é essa: é fazer a pessoa acreditar que ela está servindo ao Deus certo, né? Ao Deus correto. Porque Deus, todo mundo fala que que Deus é todos os deuses, Deus é um só, que não sei o que tal. Não, pera lá. Só existe um Deus, né? A Bíblia aqui nos diz isso. Existe um Deus, que é o Deus único, que é o Deus vivo. Esse é o Deus que ele realmente fala conosco, que ele realmente responde. Pode ter nomes diferentes, né? Deus vivo, Todo-Poderoso, Jeová, e outros nomes, mas dizer que todos, muita gente, por exemplo, fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade, porque, por exemplo, a idolatria, né? Deus recrimina a idolatria, né? É um mandamento do Senhor: não adorai a outros deuses, não adorai ídolos, né? Não se prostrai a ídolos, né? Estátuas que são feitas de madeira, são feitas de pedra, são feitas de, inclusive algumas de ouro e prata, mas não tem o espírito ali dentro. Então, eles nada sabem, né? Não podem responder. Adorai somente a Jesus Cristo, a quem me comprazo. É isso que Deus fala, não sou eu que estou falando, Deus fala através da Bíblia. Então, que sirva de alerta. Muita gente está sendo enganada, achando que está servindo ao Senhor, ao Deus único, mas não está, está servindo a outros deuses, né? Às vezes até o próprio demônio acha que está servindo. Eu vi um testemunho, Gabriel, eu não lembro se é angolano ou africano, eu achei muito interessante isso, né? Gabriel, depois eu vou ver direitinho o testemunho dele, mas ele falando sobre a guerra, né, que a gente fica pensando sobre a guerra, porque existem as guerras. As guerras existem porque é o sacrifício de sangue inocente para o demônio, né? Porque o demônio faz o líder de um lado achar que está servindo a Deus, e o líder do outro lado também achar que está servindo a Deus. Ele faz cada lado achar que está servindo corretamente, que está seguindo, que está certo, que está lutando pelo o que é correto. Por isso que há as guerras. E nas guerras morrem principalmente crianças, né? Então, além dos adultos, obviamente, mas principalmente crianças. Então, aí é o sacrifício de sangue inocente. É o sacrifício de sangue inocente para o demônio. Então, são coisas interessantes, né? Mas você pode procurar aí no Google. Testemunho de Gabriel, testemunho de Gabriel, eu não me lembro o termo mesmo, mas se eu achar, eu coloco aqui no vídeo. Eu coloco aqui nos comentários. Mas são coisas interessantes, né? Ontem a gente estava falando sobre pergunta, né? Abacuque, por exemplo, ele perguntava para Deus, ele questionava Deus, né? Que é uma coisa interessante questionar, porque questionar é um aprendizado, porque se você não pergunta, se você tem dúvida, mas você não pergunta, você não aprende. Então a gente realmente tem que perguntar. Se você tem dúvida, você tem que perguntar. E quem é a pessoa mais correta para perguntar? Deus. Perguntar para Deus. Então, uma coisa interessante, mas Deus é amor porque existe a guerra.
E aí tá a resposta, a guerra existe por quê? Porque Deus não manda nesse mundo aqui, porque esse mundo aqui não é dele, esse mundo aqui jaz o maligno, esse mundo é do demônio, não é de Deus. Então quem manda nesse mundo aqui, quem manda nesse mundo é o demônio. Então ele provoca as guerras, né? Para quê? Sacrifício de sangue inocente para ele. Então aos poucos a gente vai, quando a gente vai perguntando, a gente vai pesquisando, a gente vai aprendendo. E aí a gente começa entendendo as coisas, aí as coisas começam a fazer sentido, né? Porque os ímpios ficam indagando, ficam fazendo perguntas questionando Deus, mas achando que não terá uma resposta, né? Mas nós, como os filhos de Deus, nós temos que ter essa resposta. Nós temos que pesquisar sempre, nós temos que estudar muito a palavra do Senhor para entender, para poder responder. Quando alguém fizer alguma pergunta, a gente saber responder. Eu confesso que muitas perguntas, aliás, se me perguntar alguma coisa, muito provavelmente eu não vou saber responder, mas eu vou pesquisar para poder responder. Entendeu? Aliás, vou saber responder assim, a primeira resposta vai ser, vou pesquisar na palavra do Senhor, né? Vai ser a minha primeira resposta. Então, sim, vou pesquisar na palavra do Senhor, vou ver o que ele diz, né? Vou pesquisar com Deus. Ele sim é o Pai, né? Ele é o sábio, ele é o que sabe tudo. Então, a resposta correta, com certeza, virá dele. Então, que sirva de reflexão, né? E sempre vigiai e orai, né? A vigília é eterna. É o tempo todo, né? A gente não pode deixar de vigiar. Porque sempre vai ter alguém que vai querer te derrubar, né? Sempre vai ter alguém que quer viver a sua vida, quer viver no teu lugar, queria ter a vida que você tem. Muitas vezes a pessoa tem inveja de você, mas não é do que você tem inveja da sua luz, da sua essência, né? Tem inveja de quem você é, não do que você tem. Eu, por exemplo, eu não tenho nada, que tudo que tem, a casa não é minha, a casa é de Deus, o carro não é meu, o carro é de Deus. Então eu não tenho nada. Tudo que tem aqui, Deus só me empresta enquanto eu estou vivendo nesse mundo aqui, porque a gente não vai levar nada daqui, né? Então nada é meu, mas inveja o quê? A essência, né? A glória de Deus que resplandece na gente. E muitas pessoas têm essa inveja, mal sabendo essa pessoa que ela também pode ter essa glória de Deus resplandecendo no seu próprio rosto, né? Então, esse é o momento também da gente poder proclamar também, né? Poder divulgar a palavra do Senhor, poder apresentar Deus a essa pessoa também, né? Para que ela possa também sentir essa presença maravilhosa que é o Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o Senhor. Pai, muito obrigada por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, glorificado és, Pai. Santo, santo és o teu nome. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque nesse coração aflito, Pai. Traga paz, tranquilidade e segurança, Pai, para esse coração, para esse lar, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nos capacite, Pai, por favor, cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.